Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre os axiomas do Eliphas Levi, chegamos ao axioma número 12, que diz: afirmar e querer o que deve ser é criar. Afirmar o que não deve ser é destruir. Ele é curtinho, simples, mas ao mesmo tempo ele carrega uma série de informações que são importantes para a nossa jornada, tanto como magista quanto como pessoa. E por isso vamos debatê-lo agora. Como de costume, nos axiomas do Eliphas Levi, nós precisamos estar muito atentos às palavras para entender exatamente o que ele quer nos dizer. E aqui, inicialmente, nós temos a palavra afirmar e querer. Afirmar tem a ver com o verbo, com essa potência criadora que consegue manifestar as coisas. É como se fosse a ferramenta que nós utilizamos para expressar aquilo que há dentro de nós, no mundo externo. E o querer, como nós já trabalhamos em outros axiomas, está relacionado à vontade. Fazendo um disclaimer aqui, em alguns axiomas ele usa o querer de fato como essa vontade, em outros ele utiliza como o desejo, como algo oposto à vontade. Então aqui a gente está falando da vontade em si. E quando eu consigo conjugar essa potência criadora, esse afirmar com o querer, eu de fato consigo criar alguma coisa. O criar também tem a ver com a capacidade de pegar isso que está no mundo imanifesto, no mundo mais elevado, digamos assim, e colocar na existência, na nossa vida como um todo. Então ele dá esse passo a passo que é preciso seguir para que a gente possa vivenciar, como nós dissemos num outro vídeo, a nossa persona mágica verdadeiramente, por exemplo. E aí daí fazer com que a vida com que a vida de fato tenha sentido, com que ela siga a ordem cósmica. A vontade é o princípio criador de todas as coisas, né? A gente não pode, todo ocultista, todo magista sabe disso, que a vontade, tudo se cria através da vontade, né? E só que essa vontade, para que ela possa dar forma às coisas, ela precisa dessa potência do logos, né? Ela precisa dessa potência verbal. Eu verbalizo aquilo que está de acordo com a vontade e então eu posso criar na matéria, né? E o Eliphas Levi, ele justamente vem, como o João disse, trazer essa ideia de que todos nós somos dotados de uma potência criadora. Essa potência criadora pode e deve ser utilizada para criar coisas concretas que sejam harmônicas, que sejam construtivas de fato e que por consequência vão perdurar, né? Vamos colocar assim. Só que essa energia criadora, ela também pode ser mal utilizada. Ela também pode ser desperdiçada. E nesse axioma, Eliphas Levi está nos chamando a atenção do tipo, cara, não desperdiça a sua energia criadora com aquilo que é perda de tempo, com aquilo que não deve ser. Ou seja, conhece-te a ti mesmo, você já está trabalhando, consiga utilizar o seu discernimento para entender. Você já tem capacidade de fazer isso. Você já tem capacidade de entender aquilo que é do eu superior e aquilo que é do ego. Você já consegue entender aquilo que é certo e aquilo que é errado, mesmo que de forma relativa, mas você já consegue discernir isso. Então, utilize essa sua força criadora para aquilo que é certo. Utilize a sua força criadora para aquilo que é do seu eu superior. Construa de fato aquilo que deve ser feito. Porque se você tentar utilizar essa sua energia criadora para coisas que não são harmônicas, para coisas que são do seu ego, você de fato não vai criar nada. Mas sim, você vai utilizar essa energia, você vai desperdiçar essa energia e você vai gerar desarmonia e, como ele coloca no axioma, você vai gerar destruição. Um ponto que é interessante a gente voltar atrás, que permeia esse axioma, mas não de forma direta, você percebe que, como o João e o Patrick explicaram, você tem o seu afirmar com querer e só o seu afirmar que é sem o querer. Isso significa que naquilo que é superior você utiliza o querer e naquilo que é inferior você não o utiliza. Ou seja, você faz aquilo que deve ser e aquilo que não deve ser, né? Você cria e você destrói. Mas perceba que nesses dois planos existenciais, nessas duas formas de se manifestar no mundo, o afirmar continua. Isso significa que constantemente nós estamos agindo. Mesmo quando eu cruzo os braços e digo eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo alguma coisa. Então é importante prestarmos atenção nisso.
todos os instantes da nossa vida é um afirmar de alguma coisa. Então, sabendo disso, vamos prestar atenção no que a gente está afirmando, para saber se estamos afirmando coisas com querer ou se estamos afirmando coisas sem esse querer. Ao afirmar coisas com querer, nós criamos. Ao afirmar coisas sem o querer, nós destruímos. Ah, mas eu crio coisas, né? Eu crio lato sensu coisas enquanto eu afirmo sem o querer. É verdade, mas você se torna escravo daquela coisa. Né? O Patrick, no nosso brainstorm, ele trouxe o exemplo de uma pessoa, você vai perceber o quê? Eu quero esse emprego. Esse querer é do meu eu superior ou esse querer é do meu eu inferior? É analisar essas duas coisas. Mas eu quero muito esse emprego. Não sei, vamos ver. O seu querer, eu superior, ele quer que você tenha um emprego. Qual emprego? Eu não sei. Ele quer que você tenha um emprego. Então você fala, eu quero muito essa vaga. Talvez essa vaga não seja do seu eu superior, seja do seu eu inferior. Mas tenta lá, vamos ver. Mas tome cuidado para aquilo não acabar destruindo a sua vida, porque é isso que geralmente acontece. Quando você busca muito uma coisa sem esse querer, sem essa vontade, esse seu eu superior, aquela coisa, ela toma conta da sua vida e vai destruindo todo o resto. Quantas pessoas, ao conseguir um determinado emprego, não se afastam da família, se afastam dos seus princípios, se afastam daquilo que te eleva como ser? E essa é a grande busca, essa é a grande questão. Isso não significa que essa pessoa deva sair do emprego. Isso significa que essa pessoa, ao estar criando esse emprego, ele pare de fazer com que esse emprego se torne um lugar de destruição da sua própria vida e se torne um lugar de criação da sua própria vida. Mas não é possível fazer isso nesse emprego. Então procura outro. Não vou falar para você pedir demissão e procura outro e quando você encontrar, você pede demissão. Não faça essa transição desse jeito. Se quiser fazer, tudo bem, mas a gente não está recomendando você fazer isso. Mas é importante você perceber essa questão. Se ele está te escravizando e fazendo com que você abandone o resto da sua vida, não está ligado a essa vontade. É importante entrarmos nessa percepção. É importante percebermos que estamos sempre criando. E ao perceber que estamos sempre criando, percebermos o que estamos criando. Aquilo que deve ser e que nos liberta, ou aquilo que não deve ser e nos escraviza porque destrói a nossa vida. E até o próximo programa. Tchau, tchau.